você sabe, né? Se você não souber, você vai saber agora, que uma única farinha sem glúten não substitui a farinha de trigo, certo? E que um mix único também não funciona para todas as receitas. O que é isso? Gente, quando eu estou fazendo um mix de farinhas para bolos, um mix de farinhas para pães, eu já tenho mix diferentes, né? Dependendo da receita, eu tenho mix diferentes. E a dependendo da receita dentro da classificação de bolos, eu tenho que ter um mix diferente também. Então, um único mix não funciona para todas as receitas. Não ache que quando você pega um mix, você descobriu que vai usar em todas as receitas e vão ficar todas perfeitas. Isso não vai acontecer. Se fosse assim, a gente não precisaria, né, cada dia mudar ali o tipo de farinha, a quantidade, a depender da receita. Se funcionasse assim, a gente não precisaria estar aqui conversando, né? Se um mix único funcionasse para todas as receitas, bastaria eu te passar esse mix que o seu problema estaria resolvido. E não é assim que funciona, porque cada receita tem uma característica diferente. Se eu agrego o mesmo mix para cada tipo de receita, para cada tipo de bolo, por exemplo, eu vou ter sempre o mesmo resultado e as chances de uma ou outra receita não funcionar são altas, porque cada bolo tem sua característica principal. Um bolo Pão de Ló é diferente de um bolo de chocolate. As massas são diferentes, o resultado é diferente, tá? Então é muito importante você entender isso. Um mix único, assim como uma farinha única, não funciona para todas as receitas. É preciso a gente entender aquela receita que a gente está buscando fazer, qual é o resultado que aquela receita vai me dar. É um pão? É um bolo, né? Porque a proporção de farinhas também varia, a depender se é pão ou se é bolo. É uma massa mais leve, como um pão de ló? É uma massa mais densa, como um bolo de chocolate, né? É um pão modelável? É um pão de forma? Por que eu tô falando tudo isso? Porque os tipos de farinhas, as quantidades de farinhas, elas vão mudar a depender do objetivo da sua receita. Se você quer fazer um bolo Pão de Ló, você não pode colocar só farinhas ricas em fibras. Por quê? Porque as farinhas ricas em fibras, elas retêm muito os líquidos da massa, certo? Isso você já deve saber. Se eu tenho uma farinha que absorve muitos líquidos da massa, em uma massa que precisa ser delicada, leve, fofinha, né? Como a massa do bolo Pão de Ló, se eu coloco uma farinha rica em fibras nessa minha massa, o que vai acontecer? Eu vou precisar acrescentar líquidos nessa massa, que é uma coisa que não vai, né? No bolo Pão de Ló não vai líquido, não vai leite vegetal, não vai leite animal no bolo Pão de Ló. Vão os ovos batidos com açúcar, né? Nem gordura vai. Então, se eu coloco essa farinha rica em fibra em uma massa de bolo Pão de Ló, eu vou ter que adicionar um líquido, porque a fibra vai precisar de umidade, senão ela vai ressecar a massa. A partir do momento que eu modifico, ou seja, se eu ponho a farinha rica em fibras e coloco o líquido nessa massa, eu já não tenho mais uma massa Pão de Ló e essa massa ela vai ficar mais pesada. Então eu vou precisar de fermento, por exemplo, para fazer com que ela cresça. E a massa de bolo Pão de Ló não leva fermento, ela consiste em uma fermentação mecânica, né? Através da aeração dos ovos com açúcar. Então é importante você entender o objetivo da receita. Outro exemplo, eu estou fazendo um pão de forma, né? O pão de forma, né, como o próprio nome diz, ele vai dentro de uma forma que dá o formato a ele. Então eu tenho a liberdade de colocar dentro de uma massa de pão de forma mais farinhas ricas em fibras, porque eu consigo aumentar o ponto de hidratação dessa massa, já que eu tenho ali, né, uma forma para manter essa massa no formato direitinho, para ela não espalhar. Então eu posso colocar mais farinhas ricas em fibras. Qual é a característica do pão de forma? É uma massa mais úmida, né? Mais alveolada, cheia de furinhos. É uma massa mais integral, né? Na maioria das vezes a gente consegue fazer isso. Então, eu consigo colocar essas farinhas ricas em fibras e adicionar mais líquidos. Logo, eu vou ter uma massa mais mole, né? Menos consistente, mais cremosa. Comparando com um pão modelável, que eu preciso manter no formato sem uma forma, sem o auxílio de uma forma para manter as laterais em pezinhas, né? Eu preciso de uma massa menos cremosa. Eu preciso que a massa seja mais consistente para eu conseguir modelar primeiramente essa massa, né, esse pãozinho, e segundo, eu conseguir manter no formato, porque quando os gases expandem dentro do forno, a tendência é o pão, né, esparramar se ele não tiver ali na consistência correta. Então é muito importante que você conheça as farinhas, que você saiba qual é o objetivo da receita que você está buscando fazer,
para poder definir quais farinhas você vai usar no seu mix, tá bom? Isso é muito importante.